Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Karine Borges, sou líder do Capitalismo Consciente aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e é um prazer enorme receber vocês essa noite aqui conosco para falar de um tema tão importante, né? Mas antes de eu começar, antes de eu apresentar minhas super palestrantes que estão aqui, que vieram com tanto carinho dividir aí o conhecimento delas com vocês, eu vou colocar aqui um vídeo muito importante para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só pegar aqui o meu vídeo. Lucas, tá vendo a minha tela? Certo? Deixa eu só ver se eu compartilhei com o som aqui. Vamos lá. A gente construiu um modelo de capitalismo que não se preocupa com os recursos naturais, que não observa os problemas da desigualdade social. O modelo econômico atual, ele nos trouxe para uma situação de crise, uma crise social, desigualdade, pobreza, falta de conexão com o coletivo, uma crise ambiental, energética, hídrica e de perda de biodiversidade. As empresas não podem deixar essa agenda de lado. O governo e as organizações da sociedade civil não vão conseguir fazer a diferença sem o amparo do mundo dos negócios. Existe uma nova consciência que conecta tudo e percebe que o meio ambiente é o equilíbrio fundamental. E que o objetivo deve ser o bem-estar social de toda a humanidade, de todas as formas de vida do planeta. O capitalismo consciente é fundamental, porque ele agrega pessoas que estão utilizando os valores ESG dentro das suas empresas. É nessa rede que somos impactados por exemplos e inspirações para aplicar esses valores. E são os pilares do capitalismo consciente que ajudam essa transição a acontecer. O capitalismo consciente é baseado no capitalismo para todos os stakeholders. Temos o papel fundamental de mostrar que apenas os negócios conscientes geram riqueza e bem-estar para todas as partes envolvidas. É urgente se transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, baseado nos pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. Isso não se faz sozinho. Precisamos que você, as lideranças e as empresas estejam conosco. Agora sim, né? Começar com tudo esse webinar maravilhoso. Já estamos com 40 pessoas aqui ao vivo conosco. Muito obrigada pela participação de vocês, que energia gostosa. Quero deixar aqui um recado para vocês. Todas as dúvidas de vocês estão sendo monitoradas aqui pelo meu colega Lucas, que faz parte do Conselho do Capitalismo Consciente. Dá um oizinho aí, Lucas, pro pessoal. Então tá. E aí, então, as dúvidas que vocês tiverem, colocações que vocês tiverem, coloquem tudo aqui no chat, que ao final do talk a gente vai parar para que as nossas palestrantes possam responder vocês, ok? Combinado? E para eu começar essa trilha aqui de apresentações, eu quero me apresentar. Eu já falei para vocês que eu sou líder daqui da Regional do Capitalismo Consciente, e eu para que todo mundo seja incluso nesse diálogo, nessa conversa nossa aqui dessa noite, eu quero me autodescrever, né? Eu sou uma mulher de pele branca, bem branca, cabelos loiros, no ombro, ondulado, tenho os olhos claros, estou usando óculos, uma blusa azul, e ao fundo eu tenho uma tela que é do Capitalismo Consciente, escrito embaixador. E agora eu quero apresentar as minhas palestrantes queridíssimas que vieram nessa noite aqui tão especial estar com vocês para dividir aí todo o conhecimento que elas têm em liderança. Primeiro eu quero apresentar para vocês a Lorena Bezerra, ela que é proprietária do restaurante Galeto Cuiabano e também presidente da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes de Mato Grosso. Lorena, dá as boas-vindas para o pessoal e faz aí a sua audiodescrição para que todos possam te conhecer. Boa noite, gente. Obrigada, Karina,
pelo convite, a Gra por estar sendo minha parceira nessa noite. Lucas, obrigada também por apoiar a gente. Eu adorei esse desafio de autodescrever, né? É super inclusivo, parabéns para vocês. Eu tenho a pele clara, tenho cabelos escuros, e hoje eu estou usando um azul bem escuro, que parece preto. Também passei em batom vermelho. E no fundo tem umas pinturas, que é no meu escritório, então tem umas pinturas coloridas, umas folhas, assim. Fui bem, não sei, tem mais alguma coisa? Tá ótimo, Lorena, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. E agora, Graciele Pisato, ela que é diretora, consultora e coach da Pisato Consultoria, né? Vou encurtar esses currículos, gente. Depois vocês procurem aí o currículo dessas mulheres poderosas que eu trouxe aqui para vocês, porque realmente é extenso o currículo delas. Gra, dá aí as boas-vindas e faz a sua audiodescrição para que todos te conheçam. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, sou fã de vocês, já venho acompanhando esse movimento que vocês têm feito e, assim, sou super admiradora, então, um prazer imenso estar aqui nesse movimento. Já falei que eu quero, né, me associar, quero estar perto de vocês, porque eu me identifico muito com tudo que vocês apresentam, com o manifesto, enfim, né? A hora que eu comecei a estudar, eu falei, é isso. Bom, essa áudio, né, descrição. Eu sou loira, tenho cabelo longo e liso, mas tentei dar uma enrolada, que até o final do programa vai estar liso, vocês vão ver. Sou branca, como a minha colega Karine, bem branca. Estou usando uma blusa preta e o meu fundo tá escuro, porque é uma janela e lá fora já tá noite. Maravilha, Gra, obrigada por estar aqui conosco. Gente, eu quero aproveitar esse chat hoje, tá poderoso, porque eu tenho já 55 pessoas neste webinar. Parabéns para vocês que estão aqui conosco, que se propuseram aí a aprender mais, a ouvir aí um pouquinho do que essas lideranças tão especiais vieram trazer para vocês. E eu quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês coloquem aqui no chat. Perguntas que nos inspiraram a trazer esse tema, o tema dessa noite. Me digam aí no chat, sim ou não para essas perguntas. Vocês têm aí dificuldade de engajar os colaboradores das empresas de vocês? Vocês têm aí dificuldade de manter as pessoas motivadas, né? Desejando aí alcançar os objetivos? Porque às vezes a gente, como líder, como empresário, a gente tem lá as várias ideias na cabeça, tá ali super motivado, mas às vezes os colaboradores não estão tão motivados. Vocês têm essa dificuldade de manter aí os profissionais, os colaboradores da empresa motivados? Coloca para mim aí, sim ou não, nesse chat. Sim, todo o tempo, a todo momento. Quem mais, gente? Sim ou não? Vocês têm esse desafio? Isso foi o que nos inspirou. Conhecer vocês, as dificuldades, os desafios dos empreendedores é o que nos motiva a trazer conteúdos altamente relevantes para esses talks. Viu só? Só sim, não tive nenhum não. Isso que é chat poderoso, gente. E para a gente começar aqui, eu quero falar sobre esse tema. Líderes que inspiram. Por quê? Por que falar de líderes que inspiram? Porque um líder que inspira é aquele que os colaboradores admiram, né? Eles se inspiram nas coisas que o líder fala, do que o líder faz. O líder é aquela pessoa que eles querem seguir, né? Então, eles olham, tudo que ele faz é um grande motivador. E é isso que nos motivou trazer este tema, líderes que inspiram. E para a gente começar a primeira rodada desse talk, teve uma frase hoje que eu assistindo um vídeo do Mário Sérgio Cortella, especial, querido, que ele dizia assim: um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Então, quando eu ouço essa frase, isso remete muito à comunicação. E um dos grandes desafios dos líderes é como se comunicar, né? Como é que ter uma comunicação assertiva em momentos difíceis, em momentos em que você tem que dar um feedback, em momentos em que você tem que fazer alinhamento com todos os colaboradores, né?
para que todos entendam, nós, empresários, líderes, vivemos todos os dias uma montanha russa, né, de emoções. É hora o mercado está mais favorável, hora o mercado está menos favorável, e é importantíssimo a gente alinhar isso com os nossos colaboradores. Para quê? Para que eles saibam o papel de cada um dentro deste contexto, para que eles se sintam inclusos nesse contexto. E a pergunta que eu quero trazer aqui para as minhas palestrantes dessa noite é a seguinte: como é que funciona a hierarquia e a relação entre a hierarquia aí de funções dentro da empresa com a transparência na comunicação? E quais são as práticas que a empresa utiliza a fim de melhorar a comunicação com os colaboradores? E eu queria, primeiramente, que a Lorena falasse sobre esse assunto. Fiquei tão concentrada que eu esqueci de abrir o áudio. É evidente que a comunicação é o principal fator aí que liga as pessoas, né? Porque através da troca de ideias, da troca de informação que a gente faz uma empresa, né? Aqui, aqui no Galeto Cuiabano, a gente tem o costume muito de ouvir também os colaboradores, né? Então, a gente escuta, que a partir do momento que você escuta, você também consegue ser ouvido, né? E reuniões, a gente acredita, assim, que o líder, ele também não manda, ele direciona, porque a partir do momento também que a pessoa entende o porquê que ela está fazendo aquilo, e qual é o motivo, e o resultado que isso vai trazer, ela internaliza, e aí faz o que você precisa que ela faça, né? Então, a gente trabalha muito também com o viver aquilo, a verdade. Então, eu não falo só, sai da boca para fora. A gente realmente fala, a gente faz. Então, trabalha todos os sentidos, né? É o falar, o ouvir e o fazer. Então, isso acaba fazendo parte da cultura da própria equipe, né? Então, o ouvir, fazer reuniões também, as reuniões de feedback, né, que são muito importantes aqui. Eu falo que aqui o feedback, ele é online, ele é na hora. Não tem assim, acumula tudo e depois dá o feedback. Não, na hora que acontece, tá bem fresquinho, chama com cuidado, não sabe, aquele... Não, vamos conversar, olha, o que aconteceu, você tá precisando de ajuda? Porque a gente também se dispõe, né? Porque as pessoas são humanas, né? Então, nem todo dia, tem mulheres que têm oscilação muito de humor, né? Então, o que está acontecendo? Às vezes tem um problema em casa. Então, a gente sempre, às vezes as pessoas só querem ser ouvidas e você escuta e passa o que você precisa passar e ela captou a informação, pronto. É mais simples do que a gente imagina. Não sei o que a Gra pensa aí em relação a isso. Lorena, essas reuniões que você mencionou, é uma coisa cotidiana de vocês? É toda semana? É todo mês? Como é que funciona na prática, né, o dia a dia dessa escutativa que você manifestou, né, dessa relação onde existe sempre um alinhamento? Como é que funciona aí na prática para todo mundo entender? Isso funciona para todo tipo de empresa, gente. Sim. E não interessa o porte, não interessa quantidade de colaborador, interessa a sua intenção e como você está fazendo e com a consistência que você está fazendo, né? Lorena, divide um pouquinho mais, assim, como é que você gere isso? Tá, existem os processos que são reuniões todas as sextas, como aqui é um restaurante, as pessoas têm folga, né? Então, eu procuro fazer essas reuniões no dia que está todo mundo presente, que normalmente é sexta, às vezes sábado, dependendo do movimento. Então, é cedinho, a gente se reúne, como tem equipe de produção, cozinha e delivery, por exemplo, cada um fala para o outro o que precisa melhorar, reunião de alinhamento, o que a gente precisa melhorar, né? O porquê que aconteceu tal situação, ou como a gente pode melhorar o fluxo de tal processo. Isso é feito com a equipe toda, não é só com os líderes, a gente reúne a equipe toda. E a gente também tem uma reunião mensal, que é uma escola de líderes. Então, na reunião mensal, a gente sempre tem atividades e ali se tem alguma questão já é resolvida, alguma melhoria. E também eu estou muito próxima a eles, né? Minha sala fica aberta, se alguma coisa acontece, eles vêm falar comigo. Mas a gente também tem uma hierarquia, tá? Então, aqui a gente tem 2 líderes, o líder da cozinha e o líder da equipe do salão,
que primeira coisa, eles tentam resolver entre eles, aí quando eles não conseguem, eles vêm até mim, mas é sempre a relação é muito próxima. Respondi? Respondeu sim, Lola, obrigada, viu? Gra, agora a Gra, ela trabalha com diversos tipos de negócio enquanto consultora, né? E é importante a gente entender essa visão de uma pessoa que está ali mediando esses processos, desenvolvendo líderes, né? Olhando para a cultura da empresa, entendendo tudo que envolve nisso e como que você pode desenvolver essas lideranças que inspiram. E antes de eu passar para a Gra, para vocês entenderem o quanto que hoje, né, eu gostaria que vocês olhassem para cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. O líder que inspira, ele não é ele pode ser treinável? Ele pode ser treinável, a Gra vai falar sobre isso. Mas muitas pessoas, elas já são assim. É o exemplo da Lorena. Ela falou de pontos aqui que nós vamos falar ao redor do webinar todo. E que é nato dela, né? E eu acredito muito que em vários de vocês também isso seja nato. E quando a gente entende que isso existe, que é uma característica nossa, isso nos fortalece. Então, tudo que vocês estão vendo aí, né, que vocês estão se percebendo, se identificando, isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês. Agora, Gra, divide com a gente como é que é essa sinergia com empresas diferentes, né, de diferentes tipos de negócio, inclusive, como é que funciona essa relação de comunicação e de hierarquia dentro das empresas onde você atua? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu atuo desde o agro, varejo, restaurante, enfim, né, em vários segmentos, público também, eu tenho algumas instituições públicas, e gente é gente, né? Não tem jeito, por mais que os processos sejam diferentes, o propósito das instituições são diferentes, mas gente é gente. Então, a comunicação é, sim, um grande desafio, tá? E isso em todas as organizações. Às vezes problemas parecidos, problemas não, desafios, né? Parecidos, às vezes diferentes. Mas primeira questão aí, cultura do feedback, né? A gente deu 2 treinamentos da semana passada para cá sobre cultura e sexta-feira vai dar o 3º para líderes, para falar sobre feedback. Então, assim, a gente vê que dar e receber feedback não é uma coisa fácil. É porque mexe com quem recebe, mexe com quem vai dar. Então, nem sempre o líder está preparado para dar da forma certa, nem sempre o colaborador está preparado também para receber. Então, a gente sempre fala que, para que haja uma cultura de feedback, é importante que primeiro haja uma relação de confiança. Se não tiver uma relação de confiança, não adianta ter uma avaliação de desempenho na inbox estruturada, linda no papel, com software muito... Não adianta. A relação de confiança, às vezes, sem software, sem formulário, quer dizer, só de estabelecer ali uma prática de conversas verdadeiras, transparentes, respeitosas, às vezes tem um valor maior do que um formulário sofisticado, né? Então, acho que cultura do feedback é importante, e aí a gente fala muito hoje dos tipos de feedback, né? Que são o corretivo, que é quando eu preciso corrigir um determinado comportamento, que é um presente para o colaborador, porque você está ajudando ele a ser melhor. Então, não tenham medo de dar feedback corretivo, porque você vai estar ajudando o outro a corrigir algo que talvez nem ele esteja percebendo. O elogio, que a gente fala que tem que ser constante, porque quando você vai reforçando as pessoas, elas vão melhorando. E aí a gente fala, né, tem um livro, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, ele coloca mais 2 tipos de feedback. Ele coloca o insignificante, que é aquele que você fala, Karine, muito bem, parabéns. Aí você vai falar, mas o que ela está me elogiando? O que ela está falando parabéns para mim? Não sei. Então, é bom, mas não vai gerar a repetição do comportamento e nem a melhoria do comportamento. E o pior, que assim, que a gente tem que tirar das nossas empresas, e aí precisa da consciência do líder, é o feedback ofensivo, que é aquele que é aquela bronca, é aquela hora que a inteligência emocional já escapou, que você, né, já está com a faca no dente, que você já pensou em falar várias vezes, não falou, e aí a hora que você vai falar, você vai, né, falar de uma maneira inadequada, que ele vai gerar desrespeito, vai gerar barreira, ele vai gerar uma ofensa, vai diminuir a confiança.
Então, ele é perde-perde. O líder perde, a pessoa perde, a empresa, a sociedade, todo mundo perde. Então, falando de feedback, eu acho que isso é importante. Quando você fala de comunicação, me faz pensar também na importância do cascateamento aí. No caso da Lorena, ela mesmo vai passando as informações e ela tem as reuniões, que é bem legal, Lorena. Eu acho que ter reuniões periódicas, constantes, que eu falo que não precisa nem chamar de reunião, pode chamar de roda de conversa, né, para não ficar uma coisa... E tem organizações que fazem esses momentos de pé, porque são momentos de follow-up. E você falou muito isso, Lorena, de processos, né? Alinhamento de processos. O que a gente acertou na semana passada, o que a gente teve de feedback positivo dos clientes, o que a gente não acertou, que a gente precisa melhorar. Eu não falei errei, eu falei o que a gente precisa melhorar, a gente sempre precisa melhorar. Então, também tem o feedback do cliente aí que vai nos tornando melhor, mas para isso a gente precisa conversar com a equipe que atende o cliente. Então, esse cascateamento aí de informações e esse alinhamento de processos também é fundamental que seja feita periodicamente, com cuidado, com acompanhamento e tudo mais. E um terceiro pilar aí da comunicação que eu acho que é importante é o endomarketing. Então, de que maneira que eu consigo ter ações internas para fortalecer a cultura empresarial, né? Para fortalecer o meu propósito. Vocês falam muito de propósito, né? O capitalismo consciente, um dos pilares aí é o propósito. Então, em que momentos que eu consigo trazer a comunicação para o meu negócio? Quer dizer, meu negócio está aqui para servir quem, de que maneira, como... E tudo isso, gente, precisa de um líder inspirador, senão não acontece. Maravilha, obrigada, Gra, por ter compartilhado. E elas vão matando aos pouquinhos os próximos blocos desse talk, mas eu vou aí cavando para que elas tragam mais informações sobre as experiências delas. Mas eu vou dar uma pausa agora, que eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês. Eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu... Sim. Tá no modo apresentação, peraí. Só colocar aqui para vocês. Estão vendo agora a minha tela? Pessoal, vocês que estão aqui presentes, vocês estão vendo um pouquinho sobre o capitalismo consciente, né? Que é um movimento, é uma ONG, tá? Que está no mundo todo, ela está no Brasil desde 2017 e nós estamos aqui no Mato Grosso desde o ano passado. Se você quer fazer parte, tá? Deste movimento, aprender, né? Educar os seus líderes, aprender, se você é um líder e quer aprender mais sobre capitalismo consciente, né, quer estar mais capacitado para esse mercado que está em constante transformação, para este novo mercado, né, porque tudo mudou, a sociedade mudou, o comportamento do consumidor mudou, como é que eu vou mudar, vou me adaptar, vou estar mais preparado para poder atuar, né, em tantas frentes dentro de um negócio. Então, eu quero fazer um convite especial para vocês conhecerem mais sobre o capitalismo consciente, tá, e se tornarem embaixadores. Ser embaixador do capitalismo consciente é você se identificar com tudo que a gente está falando aqui e levar a tua voz, né? Transmitir o capitalismo consciente através da tua voz, dentro da tua empresa, aonde você passa, aonde você vai, tá? E o capitalismo consciente, ele atua basicamente em educação. Então, é o que você vai receber do capitalismo consciente, seja para você enquanto líder, se você quiser apenas você se associar, ou seja, a empresa aí capacitando os seus líderes, tá bom? Então, aqui você pode ver algumas contrapartidas, né, do que você recebe. Você tem a academia, onde tem vários cursos online, alguns gratuitos, outros pagos. Você recebe um selo, você recebe livros, descontos em livros. Você tem uma revista mensal, você participa do Pocket Book for You, que são livros que também são liberados por um determinado período, e tem vários outros benefícios que você pode receber, tá? Para você começar, você pode começar como embaixador nível 1, que é totalmente gratuito, tá? Se você escanear agora esse QR Code, você pode já acessar a página e se inscrever, mas se você tiver no celular, não faça isso, porque senão vai sair do webinar, não faça isso, tá? E eu quero deixar aqui essa tela aqui para vocês.
Se você quer depois, né, querer saber mais informações do capitalismo consciente, tá aqui na tela o nosso e-mail, que é filialcuiabá@ccbrasil.cc, e o nosso WhatsApp também para informações, que é o 9910090898, tá? Anotem aí e conversem com a gente. Vou ter o maior prazer aí de tirar todas as dúvidas de vocês, ter vocês aí mais pertinho do nosso movimento, somando conosco. E para a gente continuar, vamos lá. Eu quero entrar agora numa nova rodada de perguntas. A Lorena falou uma coisa muito importante, né? As mulheres têm momentos, né, do ciclo delas que às vezes tem dias bons, tem dias ruins. A Gra falou sobre essa questão de confiança, essa questão do respeito. Também falaram muito sobre escutativa. A gente sabe que o mercado ele está em constante transformação, né? Então, a gente passou por uma pandemia, a gente experimentou o que foi dificuldade, né? Gerenciar colaboradores em casa, e ainda permanece isso, né? Muitas empresas optaram por ter colaboradores no home office, parte presencial, e tem que lidar com essa relação com os colaboradores. E também tem os desafios do dia a dia das pessoas. Tem dia que elas estão bem, tem dia que elas não estão bem, cada um tem dificuldades pessoais, também tem ciclos de vida em que elas estão vivendo e que isso interfere, né? E aí, como é que a gente administra tudo isso? E aí, uma palavrinha que foi mencionada aqui muito importante, humanização. E aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês, meninas, é o seguinte: como manter uma boa relação com os colaboradores sem perder de vista o crescimento do negócio? Por quê? Porque não é só sobre cuidar, mas é também sobre orientar. Foi uma coisa que foi falado aqui, né? Sobre guiar as pessoas, né? Sobre compreender, ouvir, dar feedback. E aí eu pergunto, como é que a gente faz essa relação entre boa relação com o colaborador, né? E sem perder de vista aí o crescimento do negócio. Quais valores vocês cultivam dentro da organização de vocês, né? E que colaboram para essa relação, né? Para essa relação, para esse entendimento. Poxa, se eu não caminhar, se eu não produzir, né? Os demais também vão perder com isso. Os demais funcionários, as demais pessoas que fazem parte da minha equipe, né? Então, quando eu entendo, eu estou engajado numa cultura, né? Eu consigo saber o meu papel, que foi que a gente falou em comunicação. Então, resumindo aqui a pergunta que eu quero fazer para as meninas: como manter uma boa relação com os colaboradores sem perder de vista o crescimento do negócio? Quais valores vocês mantêm, mantêm dentro da organização e que colabora para essa relação? Vou começar com você, Gra. Pronto, achei. Então, vamos lá. Primeiro, essa palavra humanização é super importante, porque eu acho que pós-Covid, de fato, Karine, todos nós somos iguais, humanos, todos nós, né? Aquela coisa da hierarquia como algo que distanciava as pessoas. No momento do Covid, a gente viu que todo mundo pegava do mesmo jeito, tinha os mesmos recursos praticamente, quer dizer, a vacina veio para todo mundo. Então, a gente percebe que olhar para o Covid e o movimento nas empresas é bastante importante, porque eu acho que trouxe essa realidade de que somos humanos e temos vulnerabilidades. Então, olhando para a liderança, né, e aí sua pergunta, como que a gente faz para manter aí uma boa comunicação, uma boa gestão de pessoas, sem perder o olhar no resultado, eu acredito que com pessoas a gente consegue melhores resultados. Eu tenho olhado muito para a seguinte questão: não é o que o líder faz para alcançar os resultados, mas é como ele faz. Então, às vezes, as empresas no passado olhavam muito lucro, né? Olhavam muito resultado a qualquer custo. E esses dias eu ouvi de uma profissional de recursos humanos numa reunião, e ela falou isso, ela falou: Gra, aqui na nossa empresa a gente valoriza o que é feito, mas mais do que é feito, né, como resultado aí, é como o líder está alcançando esse resultado. Então, é isso, estabelecendo relações de confiança, estabelecendo relações de respeito,
estabelecendo uma relação de parceria. Eu acredito muito que assim a gente consegue crescer com as pessoas. Então, quando as pessoas estão engajadas no propósito da organização, quando o líder e a equipe têm o mesmo olhar, né? Estão juntos ali batalhando pelas metas, batalhando pelo resultado positivo, porque as empresas só sobrevivem se tiverem resultados, não tem jeito. Isso não é ruim, pelo contrário, é bom, é ganha-ganha. Quanto mais a empresa cresce, mais a equipe também tem chance de crescer. Quanto mais a empresa expande, mais chances de plano de carreira as pessoas têm. Então, é fundamental que isso esteja junto. Então, quando a gente fala de valores, eu acho que a credibilidade é um valor importante, tanto para o líder, quanto para a instituição, né, para a empresa, organização, instituição. Então, manter a credibilidade e aí a equipe também ter a credibilidade como valor dela, que também faz ela não ficar pulando de emprego em emprego, não ficar faltando, não prometer algo e não cumprir, porque a credibilidade é importante na liderança, mas é importante na equipe também. A gente não espera a credibilidade só da liderança, a gente espera de todos da organização. Um outro valor importante é o autodesenvolvimento. Então, as organizações precisam ter o valor. A gente fala hoje de learnability, que é a habilidade da gente aprender sempre, não só em cursos formais, mas nisso, né? Vendo um talk, ouvindo um podcast, conversando com alguém, como a gente aprende numa conversa, fazendo esses bate-papos com a equipe, ouvindo os clientes. Então, tendo essas práticas de aprendizagem contínua e ter isso como um valor, porque com as mudanças que estão acontecendo, como você frisou bem isso, se a empresa também não evoluir, se a empresa também não estiver inovando, ela vai sofrer muito, ela vai ficar apegada, né? Nas velhas formas de agir, na cultura antiga de lidar com as questões. Então, com a mudança da sociedade e a nossa evolução, que é uma certeza, essa adaptabilidade, essa flexibilidade também tem que virar um valor, né? Quer dizer, aprender sempre e também a gente tem até trabalhado adaptabilidade e resiliência como uma competência de desenvolvimento de líderes, porque de fato os líderes estão tendo que até o líder que antes era focado em comando e controle, hoje está tendo que reaprender a liderar, porque é o que você falou, tem empresas que estão online, né? Que ainda a gente tem empresas que a gente faz treinamento há 1 ano e eu não conheço ninguém pessoalmente. Ninguém da empresa. É 100% ao online. Nunca vi uma pessoa da empresa presencialmente. Então, o online está aí, veio para ficar e tem prós. Pode ter contras também, né, como presencial, mas ele veio para ficar. Então, eu acho que estimular essa proximidade, mesmo na telinha com conversas e tudo mais, também ajuda bastante. Maravilha. O Carlos Augusto comentou aqui, eu tô achando que ele é do capitalismo consciente, já entendi muito sobre capitalismo consciente. Ele comentou uma coisa muito importante aqui sobre autoconhecimento, sabe? E, de fato, um líder que ele busca o autoconhecimento, ele entende quais são suas forças e as suas fraquezas, para ele lidar com outras pessoas de uma forma humana, para ele ter essa boa relação, ele ter essa compreensão, ele manter aí uma comunicação não violenta, ou seja, ele ser sempre receptivo com os seus colaboradores, é muito importante, primeiro, se liderar, né? Você ser líder de si próprio, você liderar ali aquilo que você, às vezes, não é tão bom, e saber quando você não está também tão bem, né? E também saber potencializar aquilo que você é bom, né? Então, esse autoconhecimento é muito importante, até mesmo quando a gente quer conectar com o propósito da organização, quer se conectar melhor com o propósito da organização. É óbvio que o autoconhecimento é importante para todo mundo, né? Mas aqui falando em líderes, né? O autoconhecimento, ele vai trazer para o líder, né, essa sensibilidade, né, de poder também fazer essa escutativa, ter esse cuidado e saber como colocar as coisas, né, como colocar as informações.
como dar os feedbacks, né? E aí eu quero trazer para Lorena. Lorena, como é que você vê manter essa boa relação com os colaboradores, né, sem perder de vista aí os resultados, sem que isso interfira nos resultados? Quando a gente fala de humanização, não tem como a gente falar de humanização sem falar de verdade, né? Então, acho que a relação tem que ser muito verdadeira, né? Eu costumo falar, assim, que a empresa é feita de pessoas para pessoas, né? O cliente é pessoa, o fornecedor é pessoa, o funcionário é pessoa. Então, se não tiver verdade, coerência nessa comunicação com todas as áreas, não tem como a gente falar de humanização. E o resultado nada mais é do que a consequência das tarefas que essas pessoas cumprem, né? Do que o que eu estou aqui para fazer o quê? Por que eu fui contratado? Por que essa empresa existe? Então, eu acho que é muito importante ter isso muito claro, né, para a equipe. E quando você falou muito em valores, então, quando se tem clareza também dos valores, fica mais fácil. Então, assim, um valor muito forte aqui quando o funcionário entra para trabalhar, a gente tem um manualzinho, então tem um livro que ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que ele pode esperar da empresa, essa leitura é feita junto com ele fica com esse livrinho. Depois, se eu conseguir, eu pego e mostro aqui para vocês. Então, ele sabe o que ele foi contratado para fazer, está tudo escritinho, que dia que vai ser, o pagamento do salário, 13º, as férias. Então, quando ele entra, ele sabe exatamente tudo como é que funciona a empresa e o que ele foi contratado para fazer. E quando a gente vai dar treinamento, a gente dá muito exemplos que são próximos a eles. Então, se eu estiver demorando, você me interrompe que eu encurto, tá, Karine? Mas, por exemplo, quando o colaborador entra, e aqui é um restaurante, né? E ele vai receber uma pessoa, eu já dou o exemplo. Quando um parente chega na sua casa, você grita lá da porta da casa, fala, entra! Não, né? Você vai lá, abre a porta, recebe, oferece um café. Se você não gostar, você não oferece nada. Ou seja, se você não tratar bem a pessoa, é porque você não quer que ela volte. Isso acontece com o cliente. E na hora do parente ir embora, você não fala tchau. Você senta lá no sofá assistindo televisão e fala tchau. Não, você acompanha ele até a porta. Tchau, obrigada, boa semana, apareça. A mesma coisa a gente faz com os clientes. Então, a gente coloca essas atividades, esses exemplos perto do dia a dia deles. Outro exemplo que eu dou aqui, que eu quero compartilhar, porque às vezes serve para o pessoal que está ouvindo, é da cadeira do dentista. Quando você senta na cadeira do dentista e ele não fala nada, mudo, e ele só vai colocando coisas na sua boca. Abre mais a boca, raspa, um monte de coisa. Você não... E aí, quando você senta na cadeira do dentista, que ele fala, oi, tudo bem, agora você vai abrir sua boca, eu vou colocar um espelhinho, aí eu vou colocar esse aparelhinho aqui, vai fazer um barulhinho. Ó, agora vai doer. Se você sentir dor, você levanta. É a mesma coisa com o cliente, com os colaboradores. Se a gente descrever todo o processo para eles, né, e eles entendem o porquê que aquilo está sendo feito, o cliente entende. Atrasou um prato, explique exatamente para o cliente o que aconteceu. Olha, realmente atrasou o prato, a comanda não foi impressa na cozinha, ou a cozinha trocou, mas eu já dei um jeito, vai sair rapidinho. Então, isso tudo são pequenas verdades que você vai estar colocando no seu negócio e que o seu colaborador, ele internaliza isso. E quando você precisa que ele tome alguma atitude, eu falo, vai ser sempre com base na verdade. E isso traz o lucro, sabe? Eles aqui também têm muita transparência, a gente tem muita transparência nos números. Então, eles sabem qual que é o nosso ponto de equilíbrio, eles sabem qual que é a nossa meta. Então, eles sabem quantas pessoas a gente precisa atender e a gente busca isso junto, porque as premiações também são divididas, então todos sentem parte do todo. Então, por exemplo, a premiação, ela não vai só para a equipe de vendas, que no caso do restaurante é garçom, ela vai para quem faz o drink, para quem cuidou do banheiro, para quem está no caixa, para quem está na cozinha. Então, é o tempo todo a gente trabalhando as pessoas dentro do todo, porque o cliente está ali, gente, para pagar o nosso salário.
né? Ele está aqui, a empresa, o proprietário nada mais é que um administrador, né? Então, o líder, ele faz a gestão também de tudo isso, né? A gestão dos números, das pessoas. Então, quando ele entende que ele faz parte do todo, o lucro, a premiação, o reconhecimento, aí flui bem melhor. Lorena, que fantástico esses exemplos que você trouxe do dentista, essa questão da comunicação, ser tão assertiva com o público que você está falando, né? Porque às vezes a gente chega assim com várias nomenclaturas, várias palavras, conceitos difíceis, e a comunicação não chega. Eu estou voltando lá no tópico anterior, mas é porque está tudo embranhado aqui, gente, está tudo misturado, tudo faz parte do todo, né, dessa construção. Que coisa fantástica esse alinhamento. E assim, eu vou emendar no que a Lorena estava falando, porque ela mostrou claramente o que é ser um líder que dá exemplo, né? E nessa questão de dividir o todo, de todo mundo faz parte. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Tipo, se eu sei que a cultura da empresa ela precisa de mim para se desenvolver, e que se eu não estiver comprometido, os outros serão prejudicados, é exatamente isso que a Lorena está falando aqui. Verdade, boas relações, humanização, você ser humano, você deixar claro. É assim que nós estamos. Tá ruim? Tá bom? Você faz parte disso. Eu ganho mais, você ganha mais. Eu ganho menos, você ganha menos. Nós estamos juntos nesse mesmo barco. E isso é fantástico quando a gente, independente do tipo de negócio que você tem, você pode transpor para qualquer tipo de negócio. O quanto esse pequeno exemplo, e simples e extremamente didático, faz total sentido quando a gente fala de exemplo. E aí, entrando no terceiro bloco, o que eu quero falar para vocês é que quando a gente fala de numa relação entre pessoas, sempre tem aquela pessoa que vai dar o primeiro passo. Sempre vai ter aquela pessoa que vai se dispor a iniciar algo. E isso é o líder que inspira. É o líder que está à frente, é o líder que, antes de falar, ele faz, né? Então, ele ser exemplo é ser ali um replicador, que é o que a Lorena acabou de falar aqui, é o que ela acabou de mostrar, é ser um replicador, né? Então, eu ensino, se eu estou educando as pessoas, eu estou mostrando como faz, e eu faço isso de forma didática para cada público que tem dentro da minha organização, eu faço com que eles sejam replicadores dessa cultura. Muita gente pergunta assim, mas como é que eu faço com que a cultura, ela entre dentro da empresa, que todo mundo entenda quais são os valores, que todo mundo lute pelas mesmas causas, que todo mundo caminhe para o mesmo propósito? Como é que eu faço isso? Sendo um exemplo, sendo um replicador de exemplos, né? Então, quando a gente pensa, né, em ser aí um líder que é exemplo, né, a gente também tem que parar e pensar o seguinte: eu tenho que acreditar nas pessoas, eu tenho que confiar nas pessoas. Porque ninguém entra dentro de uma empresa se não é para dar o melhor dela. Todo mundo entra dentro da empresa para dar o melhor dela. Ela só não dá o melhor dela quando ela não tem espaço para isso, quando ela não é ouvida, quando ela não tem oportunidades para crescer e para se desenvolver. E quando a gente tem líderes que são exemplo, líderes que querem que os demais cresçam, se desenvolvam, deem o melhor, né? Ele é um líder que replica, né, que ajuda, que contribui. E um ponto importante aqui, a gente falando do S, do ESG, né, que é o social, o S, ele não é só ser uma empresa que ajuda com filantropia, né, doando dinheiro. O S é sobre você ser inclusivo, né, para pessoas com estado de vulnerabilidade, mas também com pessoas invisíveis. O que é ser invisível? É quando você está dentro da organização e você não sabe qual é o teu papel lá dentro, que é o que exatamente a Lorena falou. Quando você não sabe qual é o teu papel lá dentro, você não sabe com o que você está contribuindo, você não é ouvido, você parece não se sentir, fazer parte. Sabe essas pequenas coisas que a Lorena falou aqui, que a Gra falou aqui, sobre treinamentos, sobre processos, sobre colocar as pessoas para dentro e falar, olha, é essa a situação. Isso é incluir as pessoas. Você dar espaço para elas falarem, elas serem incluídas, tá? Então, a gente não pode
só pensar em filantropia como um gesto do social, né, do apoio social à nossa sociedade, aos empregados e assim sucessivamente, mas sim como a gente faz com que essas pessoas se sintam inclusas e como que a gente faz também com que outras pessoas em situação de dificuldade sejam inclusas, recebam seu emprego, possam ali usufruir dos benefícios que essa empresa pode oferecer. E aí eu quero passar para a Lorena, vou começar agora com a Lorena, pensando aí o exemplo como princípio para o crescimento sustentável. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, eu quero falar de longevidade, tá? O exemplo como princípio para crescimento sustentável e motivador dos empregados. Como é que você vê essa responsabilidade do líder ser um exemplo e quais impactos você percebe dentro da tua empresa na atitude dos seus funcionários, né, por ver, né, você como exemplo? Eu acho que a empresa consegue envolver o colaborador a partir do momento que ele se identifica com os propósitos da empresa, né? Se ele se identificou, ele se envolve. Aí, a gente falou aqui de ouvir, perceber, elogio, né? A Gra falou, né? Feedbacks positivos, negativos. Daí você não ouve a sua equipe, né? O seu liderado. O cara vai dar ideia, você não deixa ele dar ideia, não deixa ele contribuir. Não faz elogio, ele não é percebido, logo ele não faz parte. Então, eu estou aqui só para fazer o meu trabalho, eu não tenho a responsabilidade, eu não pego a responsabilidade para mim, né? Então, aqui a gente trabalha muito, eles são resolvedores de problema. Então, se você tem um problema no seu setor, por mínimo que ele seja, se você precisa de um balde de água, não é porque hoje não tem balde que você não vai passar pano. Então, você dá um jeito, arruma o balde, faz o que você pode hoje com o que você tem, mas vai atrás, não fica sentado esperando, eu não fiz porque não tem balde. Aqui não existe isso. Vai atrás do balde, pega uma pote, uma bacia, molha o pano na torneira, mas resolve. Então, aqui, eles são resolvedores de problema, porque eles entendem que eles fazem parte do negócio. Por exemplo, se alguém não... hoje era meu dia de ir, e eu, por algum motivo, tenho que faltar, porque eu tive um problema com meu filho. Gente, eles mesmos já acham quem vai substituir eles no dia. Eu não tenho que acordar de madrugada para ficar atrás de quem... Porque dia de final de semana, no restaurante, a gente tem mais movimento, né? Então, às vezes, por algum motivo, quer trocar folga, ou qualquer coisa, tem pequenos problemas que eu já nem resolvo mais, que eles mesmos resolvem, porque eles puxam a responsabilidade para eles, porque exatamente eles se sentem parte, né? Porque eles são ouvidos, porque eles sabem que aquilo vai ser importante para o todo, porque se um falha, ele vai atrapalhar o trabalho dos outros. Então, né, eu já sei que tem alguém de folga domingo, se eu não for, nossa, os meus colegas vão ficar super prejudicados. Então, aqui, olha, ou ele arruma alguém, ou às vezes eles vêm mesmo se arrastando. Olha, eu tô meia boca, mas eu tô aqui. E a gente se entende, não, vamos se ajudar, né? Se falta alguém em algum setor, o outro já se prontifica a ajudar um no setor do outro. Então, graças a Deus, a gente tem essa interação. E o ambiente, para ser bom, ele tem que ser bom para todo mundo, né? Eu trabalho muito isso também, e que a gentileza gera gentileza. Se eu ajudo meu colega nesse dia que ele está com problema, quando eu também tiver com problema no meu setor, eu vou ter ajuda também. Então, a gente trabalha isso muito do ambiente coletivo, né? E outra coisa que eu coloquei aqui, para eu não esquecer de falar, é que o líder precisa ser autêntico, né? Então, ele precisa ser autêntico, ele trabalhar muito com ética. Então, não adianta eu falar que eu tenho que, do jeito que é para eles fazerem, se eu não faço. Se a equipe precisa de mim, faltou 2 na equipe, e eu fico lá sentado na mesa só sendo servido. Porque, gente, faltou 2, você ainda quer dar trabalho, você senta lá e quer ser servido, não está conseguindo nem servir os clientes, você quer ser servido. Não, o líder está lá também para servir, para apoiar. Então, aonde é que eu posso ajudar? Vocês precisam de ajuda para porcionar, para pegar uma bebida, né, para fazer um relatório, seja lá qual o tipo de empresa. Então, não é só sentar e mandar. É claro que ele não vai ser um líder fazedor, que está o tempo inteiro
fazendo, né? Porque quando o líder também ele está muito no operacional, ele não consegue perceber onde é que ele pode melhorar e de que forma que ele pode ajudar a equipe. Mas quando ele está ali para ajudar a equipe, quando ela precisa, isso tem um valor imensurável. Aí a equipe vê, aí você arrasta multidões. Aí você causa essa identidade, porque a minha patroa também coloca a mão na massa, sabe? Eles sentem uma mínima linha ali de igualdade no momento, e isso você consegue arrastar ele para vocês. O ser exemplo, né? Perfeito, ser exemplo. Literalmente, o exemplo arrasta, né? Como já diria o ditado, o exemplo arrasta, e é uma verdade única, né? E aí demonstra muito de uma gestão horizontal, né? Que apesar de você ser a proprietária e ter ali obrigações com cunhos diferentes e superiores a deles, isso não te faz superior. Entendeu? E daí entra a gestão horizontal, isso não te faz superior, né? Então, é muito humilde da sua parte a forma como você lida, né? É muito coerente, é muito inclusiva, é muito, assim, acolhedora. E isso, quando a gente fala de empresas grandes, eu queria até perguntar para a Gra, eu acho que a Gra talvez possa trazer alguns exemplos. Porque deixa eu quanto só mais fazer uma empresa colocação, é maior... Karine, deixa eu só fazer uma colocação. Quando você fala que isso não me faz superior, a gente tem 2 pontos. Não me faz superior e nem inferior. Então, assim, eles não perdem o respeito de liderança, a visão de líder. Eles sabem que eu estou aqui, que eu sou a cabeça, que eu estou aqui para orientar, né, para direcionar. Então, você nem perde o respeito e você nem tem, assim, olha, eu estou aqui para mandar, vocês fazem... Não. Então, tem esses 2 pontos, né? Você cria uma harmonia aí, só para abrir esse parênteses antes de perder. Perfeita colocação, Lorena, obrigada. E aí, eu estava fazendo a pergunta para a Gra, né? Quando a gente vai falando de empresas maiores, em que tem níveis hierárquicos cada vez maiores, e que daí tem toda essa cadência, né, para passar informações. Então, você olha lá para o CEO da empresa, eu olho lá para o profissional de chão de fábrica, né? E aquela palavrinha que eu falei lá atrás sobre ser replicador, né? O quanto isso se torna importante. Você pode trazer um pouquinho para a gente dessa realidade das grandes empresas, Gra? Sim, na verdade, quanto maior a empresa, mais canais de comunicação você precisa ter, porque pode se perder essa proximidade com os níveis hierárquicos. Então, a gente tem muito essa queixa de que a alta direção fala algo e ele percebe que não chega nas pessoas, se perde aí nas hierarquias. Então, você precisa ter mais canais e, na dúvida, você comunica por vários canais. Uma mesma comunicação vai de diversas formas, porque aí você garante, né, que a comunicação vai chegar. Se não pelo líder, pelo mural, pela rede social interna, pelo WhatsApp, sei lá, os canais pela TV interna, as grandes empresas têm aí a TV interna. Então, assim, e é isso que vai fortalecer a cultura organizacional. É reforçar valor, é reforçar a identidade, reforçar propósito. Agora, sim, não é a empresa que vai fazer isso, são os líderes, né? Nós temos uma liderança inspiradora. A Lorena falou bastante, assim, desse protagonismo do líder. Eu gostei dos exemplos que ela deu, porque é muito isso, assim, o líder, ele tem que ser protagonista, ele não é melhor que a equipe, e a gente fala muito, até a GPTW, que também é uma instituição que eu admiro muito, que é a Great Place to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar, eles falam muito isso. Hoje, as ideias podem vir de baixo, e vêm muitas vezes, né, da equipe que está ali lidando com o cliente. Então, não é o líder que vai trazer as ideias, que vai fazer os processos, não, as próprias pessoas podem construir isso junto. E aí, a Lorena trouxe alguns pilares que eu acho que são fundamentais aí, que o líder perceba, né? Quem é líder e está aqui com a gente. Eu compartilho, né? Seja informação, seja resultado, seja, de alguma forma, compartilho aí com algum tipo de presente, seja, eu falo, né, tem o reconhecimento social e o monetário. O social é um destaque, é um parabéns, é um comemorar uma meta cumprida, e o monetário é você dar dividir de alguma forma. Eu agradeço
quando a minha equipe faz um esforço extra, fica até mais tarde, ou deu um problemão e teve que todo mundo ir lá e resolver. Eu agradeço esse esforço extra, que é fundamental. Eu inspiro através da minha comunicação, das minhas atitudes, da coerência, da verdade, que a Lorena reforçou bastante, quer dizer, eu consigo inspirar a equipe. Então, olhar para esses pilares, eu desenvolvo também, né? Eu invisto na minha equipe para que ela possa melhorar as competências, que a gente fala conhecimento, habilidade, atitude. Então, esse é o papel do líder. O líder, para ser exemplo, ele precisa incorporar esse papel de que ele é o responsável por gestão de pessoas. Por mais que na empresa tenha um RH, o RH estruturado, o RH vai trazer ferramentas, vai trazer estrutura, mas é você, líder, que vai olhar para o colaborador, para o funcionário, e vai fazer a gestão dele no dia a dia. Então, os exemplos que a Lorena trouxe, assim, do dia a dia dela, mostram muito essa coerência de uma líder inspiradora, que tem proximidade com a equipe. E essa proximidade faz com que a equipe seja madura. A Lorena, quando conta da equipe dela, ela demonstra que ela tem uma equipe madura. A equipe dela já tenta resolver os problemas. Quando não consegue, chama ela. Mas isso não são todas as equipes que conseguem. Se o líder é autoritário, se o líder penaliza o erro, a equipe fica infantilizada. A equipe tem medo de fazer, porque depois pode levar. Então, assim, a gente vê muito em empresas, a fala da alta direção é, eu quero que a equipe seja mais engajada, eu quero que a equipe faça sem pedir para mim. Mas como é que você trata o erro? Você penaliza o tempo inteiro? Você só chama para dar, né, feedback corretivo ou, né, ofensivo? Como é que a equipe vai amadurecer se o líder não tem essa autoconsciência do impacto dele na equipe? E aí os pilares aí da inteligência emocional, né? Primeiro, o autoconhecimento, né? Eu me percebo. Segundo, eu tenho gestão das minhas emoções, eu consigo gerenciar as minhas emoções, porque não existe líder que vai ser tranquilo o tempo inteiro, né? Os líderes têm emoções, têm raiva, têm tristeza, têm medo, têm alegria, têm todas as emoções. Então, eu me conheço, eu me gerencio, depois eu percebo o outro, eu empatizo a consciência social, percebo a minha equipe, percebo os diversos níveis aí de maturidade da equipe, e a partir disso eu estabeleço boas relações. Então, aí você já é um super líder, né? Quando você consegue fazer esses 4 pilares aí na prática, você já é um super líder, que é muito legal, que é a evolução aí que a gente espera de todos. Gra, é fácil? Não, não é fácil, né, gente? A gente está sempre nesse processo de autodesenvolvimento, e o que é mais legal é que agora o líder pode ser vulnerável. Porque antigamente a gente falava daquele líder que assim, não erra na frente da equipe, o líder não pode. Esses dias eu ouvi um podcast que a pessoa começou falando que o líder não pode passar insegurança para a equipe, ele tem que dizer sempre que ele sabe. Falei, gente, que absurdo isso! Pelo contrário, o líder mostra força quando ele fala, olha, isso eu não sei, mas vamos pesquisar, vamos aprender junto, vamos junto resolver isso. Então, assim, ele ganha muito quando ele demonstra. Quem não demonstra vulnerabilidade é porque tem uma carcaça de medo aí que precisa ser lapidada. Então, vulnerabilidade não é fraqueza, né, Gra? É sinal de coragem. Vulnerabilidade é coragem, é correr risco, é você dar incerteza, você ir lá e se lançar também no meio da incerteza, se arriscar, enfim. Tem que ter inteligência emocional, como você falou, com certeza. Isso. E falar para a equipe, olha, a gente está aqui para fazer isso junto, eu não tenho todas as respostas, vamos junto resolver isso, o que você acha? Muitas vezes antes de ir lá e falar, olha, faça isso, o que você acha? Então, isso vai construindo relações de confiança. E aí você consegue ter uma empresa ganha-ganha, quer dizer, colaborador ganha, liderança ganha, cliente ganha, sociedade ganha, que é o que a gente quer para o mundo, né, gente? É o que a gente quer para o mundo. Eu assisti um documentário no Netflix eu não sei se eu vou falar o nome dela certo, Brené Brown. Brené Brown. Uhum. E aí ela fala assim, que sobre ter conversas difíceis, né? Que você precisa você precisa aprender a saber
ter conversas difíceis, porque para você, de fato, conseguir liderar por propósito, você tem que saber lidar com as conversas difíceis, você tem que saber assumir riscos. Então, ela pergunta, você está sabendo ter conversas difíceis? Você está tendo conversas difíceis ou você está se esquivando sempre que as conversas difíceis acontecem, né? E aí, quando esse líder, por exemplo, e aí você falou, e eu falei também do exemplo do Cortella, né? E ele fala no vídeo bem o seguinte, quando eu ia para conversar com o meu líder, ele contava uma história de quando ele trabalhava, né? Para uma empresa. Quando eu ia conversar com o meu líder, eu não ia tipo assim, ai meu Deus, que medo que você falou, mas eu ia assim, nossa, o que será que vai acontecer? E eu sabia que eu ia sair de lá mais transformado do que eu entrei, apesar dos pesares. Então, assim, isso é fantástico, né? Então, você saber que, assim, você não é inibido, né? Que todos os feedbacks vêm para o bem e não para desfazer de mim, né? Isso é fantástico e contagiante, né? Isso gera um elo, uma confiança que não tem nem o que dizer, né? O quanto que isso desenvolve dentro de uma empresa, né? Exatamente, exatamente. E é uma relação que tem que ser construída aos poucos, não é de uma hora para outra. Então, não desistam, líderes que disseram sim lá na sua primeira pergunta, né? Você precisa ter uma equipe mais engajada, você tem dificuldade, não desistam. Brené Brown é uma ótima dica, viu, de livros, ela tem vários, Coragem para Liderar, Poder da Vulnerabilidade. Então, assistam o documentário dela, vocês vão amar, gente, vão amar. Vale muito a pena. Vamos indo ao final deste talk. Como passa rápido, né, gente? Parece que passa voando. Tenho aqui algumas perguntas especialíssimas para fazer para vocês. A primeira pergunta de Maribe Cardena. Estou com uma dificuldade. Preciso que os colaboradores preencham um relatório de dados, porém eles não estão fazendo isso com a frequência que precisamos. Como motivá-los a fazer? Lorena, responde essa para a gente. Respondo. Eu vi ela perguntando ali. Eu não sei que tipo de relatório, né? A gente não sabe exatamente o que é que ela precisa, mas eu penso que eles precisam entender qual é a função desse relatório, para que vai servir. Então, qual vai ser o resultado de quem vai receber esse relatório, por exemplo, porque ele começa a fazer parte do todo. Outra coisa é perguntar se existe dificuldade para preencher o relatório. Qual é a sua dificuldade? Eu posso te ajudar? Vamos fazer junto? Né? E aí, monitorando se a pessoa está fazendo, né? Porque se todo mundo não está preenchendo, ou se é um ou outro que não está preenchendo. Eu acho que a gente pode ser pontual, né? No ajudar a preencher e coletivo no entendimento do porquê, do qual resultado que vai ter esse relatório. Aquela questão que você falou bastante, né, sobre o alinhamento, sobre a comunicação, sobre todo mundo entender o porquê está fazendo aquilo e aonde aquilo vai nos levar, né? Qual é o papel de cada um, qual é o papel deste relatório. Aí, ó, a Maribe já agradeceu. Vamos lá para a pergunta do Jorge Monteiro. Gostaria de perguntar para a Lorena. No passado, informação era poder. Hoje, acredito que a comunicação que é o verdadeiro poder. Você concorda? Com certeza, até porque informação, a gente entra na internet e pega informação, né? Informação não é mais sua, a informação é do mundo, e tá aí para quem quiser buscar informação. E quando você consegue se comunicar, você estreita um relacionamento. Comunicar, entende-se, saber ouvir também, né? Porque comunicar não é só falar, é ouvir também, que a gente falou bastante nisso, né? Perfeito. Graciele, tem uma pergunta da Suleima. Nas suas experiências em consultorias aqui em Mato Grosso, sabe nos dizer quão as lideranças estão abertas para esse modelo de líder que busca o autoconhecimento? Eu percebo que tem empresas que já estão bem evoluídas nisso, que tem líderes que... Hoje mesmo, de manhã, eu tive uma reunião com uma empresa e a gente apresentou um feedback, né, do fórum de líderes que a gente tem, e apareceu muito assim, eu quero
procurar mais cursos, mais treinamentos, eu quero ler mais para me especializar em inteligência emocional. Então, muito depoimento de líderes falando disso, e a gente falou, nossa, que legal. Então, assim, eu percebo que empresas que já têm uma cultura de autodesenvolvimento, uma cultura de treinamento, que não acha que ir para treinamento é perda de tempo, e principalmente se a alta liderança der exemplo, participa do treinamento também, né? Porque às vezes a alta direção contrata treinamento para a equipe e a alta direção não aparece no treinamento, quer dizer, então ele não está dando exemplo. Então a gente percebe que as empresas que já têm uma cultura, isso está forte e os líderes estão sedentos por aprender mais. Mas as empresas que ainda têm dificuldade para treinar, acham que treinamento é perda de tempo, não tem uma cultura de educação corporativa e nem de feedback, aí as pessoas ainda têm uma mentalidade, fala muito de mindset, né? Um mindset fixo, que acham que não vão mudar, que são daquele jeito mesmo, que já nasceram assim. Então, eu percebo que a cultura organizacional dá muito esse tom, sabe, para os líderes. E isso é muito legal, muito legal. Suleima, um beijo. Suleima é do Sebrae, gente. Ela super colabora aí com o desenvolvimento. Que honra, né? Gerente de RH do Sebrae, ó, parceirona. Pessoal, a gente vai chegando ao final aqui, mas eu queria pedir para as nossas speakers que, se elas pudessem deixar uma dica de sucesso para ser um líder inspirador, tipo assim, aquela dica assim, pontual, qual vocês dariam para os líderes que estão aqui presentes? Pode começar com você, Gra. Autoconhecimento. Eu acho que, assim, mergulhar em você. Quem você é, quais são seus valores, por que você é líder, o que você quer, o que você quer com a sua liderança, você verdadeiramente vê a liderança como uma forma de influenciar quem passa por você, como é que você se relaciona com as pessoas, qual é seu propósito. Então, eu acho que, assim, o pilar autoconhecimento é o que vai te fortalecer para você ser um ser humano melhor. E sendo um ser humano melhor, a liderança vem fácil. Não adianta você ter várias técnicas, ferramentas, se aqui dentro, né? É raiva, tudo é ruim, o outro erra sempre. Quando aqui dentro não tá legal, gente, a liderança inspiradora não acontece. Porque é a verdade, que a Lorena falou, é a verdade. Verdade escapa. Eu falo que a nossa boca fala o que o nosso coração tá cheio. Então, assim, não adianta nada a gente falar de comunicação, se o meu interior, eu não estou bem, eu não estou plena, eu não estou equilibrado, eu não estou bem comigo, eu não estou buscando a minha gestão emocional. Esse é o primeiro pilar. É a minha dica. Fantástico, Graciele. Lorena, mais uma inspiração para nós. Vamos lá. Na verdade, o papel do líder é melhorar a vida das pessoas, né? Então, ele precisa inspirar para melhorar, ele constrói seres humanos melhores. E de que forma que ele faz isso? Ele pensa, fala e faz, né? Não tem como essas coisas não andarem juntas. Ele pensa, fala e faz. E se as pessoas se identificarem, né, com o perfil do líder e eles... desculpa ser repetitiva, mas... se a verdade, né, se eles percebem essa verdade entre o pensar, o agir e o falar, ele inspira as pessoas e ele vai ser exemplo, né? Então, o líder é espelho. Eu vou querer ser assim porque aquela pessoa me faz ser uma pessoa melhor. Então, eu quero melhorar, então eu vou seguir. Eu acho que é isso. Congruência, né, Lorena? Congruência, né? Gente, que fantástico o talk dessa noite. Nós estamos com 67 pessoas até o fim aqui com a gente. Que fantástico, parabéns para vocês. Estou muito feliz. Eu quero dar um último recadinho aqui. Vi que tem algumas pessoas que ainda querem ver informações sobre o capitalismo consciente. Vou colocar aqui na tela para vocês, tá? O telefone da nossa filial, o nosso e-mail, né? O nosso site ccbrasil.cc para vocês conhecerem todas as informações, tá? Estão aqui. Tirem aí um print da tela, tá? E não saiam ainda que nós vamos tirar uma foto aqui para a gente postar nas redes sociais. Vamos lá.
E aqui, ó, pessoal, quem quiser escanear o QR Code, nós temos um grupo no WhatsApp, onde a gente envia newsletters, né? Informações sobre os nossos talks, os nossos eventos, ok? Então, se vocês quiserem participar aí desse grupo no WhatsApp, é só escanear e acessar o grupo, tá ok? Ok, deixa eu parar meu compartilhamento aqui. Peraí. Eu estava compartilhando, gente, ou não apareceu para vocês? Não? Ô, gente. Para nós, não. Como assim? Peraí. Agora sim. Pois é, eu achei que estava abafando. E a gente aqui olhando. Por aqui para vocês. Espera lá. Gente, só porque eu quero, agora o meu presença, computador não viu? vai abrir aqui, né? Mas tudo bem. E fechei a tela, pessoa. Peraí, gente. Tá. Estou com um problema aqui no meu mouse, vocês acreditem ou não. Eu vou voltar aqui. Ai, voltou. Meu Deus. Peraí. Não, meu mouse não está querendo abrir o arquivo. Gente, 65-99910-0898, telefone do WhatsApp da filial, e-mail da filial, filialcuiabá@cc.cc. Quero ver vocês junto conosco, sendo embaixadores, empresas associadas. O Capitalismo Consciente é um movimento que pode ajudar muito a empresa onde vocês estão, ou a empresa de vocês, a se transformarem, né, para gerarem impactos positivos, seja internamente ou externamente, para a sociedade onde vocês estão inseridos e para o mundo, tá? Então, esse é o nosso grande propósito, né? Transformar a maneira de se fazer investimentos em negócio no Brasil. Vou pedir para vocês que estão aqui com a gente até agora, vamos tirar um print de nós aqui, nós estamos aqui neste webinar, publiquem aí nos stories de vocês que vocês estiveram com a gente, coloquem ali o principal insight que vocês estiveram e marquem o nosso Instagram, tá? Coloquem lá, CC, coloca aí, Lucas, qual que é o nosso Instagram? Deixa eu colocar aqui, CC_NT_Cuiabá, e nos marque lá, ou procura Capitalismo Consciente Cuiabá, nos marque lá para que a gente possa estar conectado, venha nos seguir no Instagram. Então, um sorriso lindo dos nossos palestrantes. Aí, deixa eu conferir aqui se eu fiz certinho. Espera lá. Pronto, lindas, maravilhosas. Obrigada, meninas. Obrigada por tanto, por doar tanto, por trazer, partilhar tanta informação, tanta vivência. Obrigada a cada um de vocês que esteve aqui conosco até o final desse talk. Todos os meses nós temos talk e o mês que vem vai ser presencial, vai ser uma palestra, ó, fantástica. Então, fiquem de olho aí no e-mail de vocês, que essas informações sempre chegam aí para quem está cadastrado no Capitalismo Consciente, ou aí dentro do grupo do WhatsApp, ou nas nossas redes sociais. Estejam sempre com a gente. Meu conselho lindo e maravilhoso, que sempre me apoia, está aqui, Lucas, que está aqui sempre comigo, me ajudando e me auxiliando. Pessoal, muito obrigada por tanto carinho, por, né, fazer com que esse movimento cresça tanto. Graça, quer dar aí as despedidas, Lorena? Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Obrigada a quem esteve com a gente também. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Gra, pela companhia, pela troca de informação Tamo também. junto, Aprendi Lorena. bastante. Lucas, obrigada. Karine, muito obrigada pelo convite. Passou super rápido mesmo. A hora que você falou, eu bati o olho no relógio, era 8 horas. Ficaremos mais pelo menos 1 hora aqui hoje, com certeza. Obrigada. Bom, e se alguém gente, quiser trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, também coloquei meu Instagram ali, só mandar um direct que a gente responde. Ai, vou colocar o meu também. Coloca gente. ali o seu, Gra. Lorena com 2 N's, Bezerra, e ali, ó, Graciele Pisato. 2 E's e 2 Lindas, E's. maravilhosas, obrigada, gente. Boa noite, bom descanso para Beijo, todo mundo, gente, bom restinho de obrigada. semana para vocês. Tchau.